Amém. Mensagem do dia de sábado, início da conferência, cujo tema, segundo as Escrituras. Amém. O que nós temos para falar é necessário que todos os irmãos, pelo menos que servem, estejam presentes. Então nós vamos ter comunhão, aí vamos almoçar, sabe lá Deus que hora, né? Aí vamos, na parte da tarde, entrar no assunto mais propriamente dito da conferência. Amém, irmão? Amém. Com a presença de todos. Para que nós não tenhamos depois nenhum tipo de incompreensão dos assuntos que está colocado no quadro. Que seria o assunto da primeira mensagem. Mas nós vamos ter um pouco de comunhão, não vamos nos estender muito. Seria assim uma introdução. Amém? Vamos dar oportunidade para os irmãos chegarem na parte da tarde. E os irmãos que servem, pelo menos na sua maioria, estejam aqui. Porque senão, depois, a palavra, ela vai ter efeito colateral. Ao invés de ser uma bênção, ela pode se tornar um problema para nós. Assim como Tomé não estava na primeira reunião e levou a fama de incrédulo, não é verdade? É importante que nós tenhamos essa compreensão. Os irmãos compreendem ou não? Amém, irmão? Vocês chegaram cedo. Que Deus abençoe o vosso caráter. Continue sempre assim. Mas o Senhor é misericordioso. Amém? E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós vamos dar mais uma oportunidade para os irmãos, para que eles possam chegar até aqui. Porque nós que viemos de carro, fizemos uma viagem muito grande. Imagina os irmãos que não vêm de carro. Então, Luanda, nós temos que ter compreensão. Amém? Amém. Mas minha maior preocupação são os irmãos que servem, que são os irmãos que se tornam um canal para que o Senhor possa fruir, uma base para que o Senhor possa andar, ou se torna um entrave, uma pedra de tropeço para a igreja. Uma vez que nós sirvamos a igreja sem visão, sem compreensão, sem discernimento, nós vamos acabar impedindo que o Espírito Santo possa avançar. Então, nossa comunhão seria essa comunhão, esse tema que está no quadro. Nós queremos abordar esses assuntos que muitas das vezes é mais fácil não tocar neles. É assim que muitas pessoas resolvem os seus problemas. Não falando mais no assunto. Também tem pessoas que resolvem as coisas terminando com ela. A exemplo de alguns casamentos, né? Muito problema, muita crise, muita briga. O que o casal faz? O que ele faz? Separa. Ele prefere separar do que resolver. Então, esses assuntos que estão no quadro, muitas das vezes, é melhor não falar. Porque ele traz algum tipo de transtorno. Porque numa grande casa, não há somente utensílios de ouro. Há também de madeira. Não há apenas pais. Há também irmãos jovens. Há também irmãos filhinhos. A igreja, ela inclui
os irmãos de todos os níveis de crescimento de vida. Amém? Amém. Então tem irmãos que têm a sua mente exercitada. Ele tem uma percepção da palavra mais rápida. E há irmãos que são infantis. O que vamos fazer com os irmãos infantis? Vamos jogar eles fora? Nós temos que alimentar e esperar que a vida cresça. Então, os assuntos que nós colocamos ali, podemos ler. O tema da conferência é segundo as Escrituras. Amém, irmão? Amém. Gostaram? Tá bonito o tema? Amém. Por quê? Porque se nós formos falar aqui, segundo a porção de alguém, nós não vamos poder abrir todos esses pontos na comunhão. Porque cada um tem um ponto de vista. Cada um tem um ponto de vista acerca desses assuntos. Então é melhor nós deixarmos os pontos de vista e voltarmos às Escrituras. Amém. Aleluia? Amém. Até mesmo aqui, nesse grupo de irmãos aqui, cada um tem ponto de vista. Finge que concorda, mas lá dentro pensa outra coisa. Você olha para os irmãos, está todo mundo dizendo, é verdade. É isso que o irmão falou, é verdade. E lá dentro, eu penso diferente. É o direito que você tem. Cada um tem a sua própria opinião bem definida na sua própria mente. Então o nosso sentimento nessa conferência é trazer todos os assuntos para a luz da palavra de Deus. Amém. Daí quem tiver contrariado, rasga então a Escritura. Amém? Amém. Olha, eu não concordo. Então você pega a Escritura e bate nela. Porque nós temos uma tendência, somos tendenciosos a tomar parte de uma porção que nos agrada e principalmente que não nos traz dor de cabeça. Mas isso aqui, irmãos, nossa comunhão é uma esfera de dor de cabeça. É um ambiente mesmo de cozinha. A gente sempre fala, a vida da igreja é um jardim. A vida da igreja é uma cozinha. Você entra na casa dos irmãos, não é isso? Na sala, está bem arrumado. Na varanda, está bem arrumado. Ali a mesa posta, o seu almoço, bem organizado. Só Deus sabe como é que está a cozinha. Né, irmã? Amém? Né? Mas se alguém entrar na cozinha, se alguém entrar na sala e ver a bagunça, ele vai reparar. Ele diz assim, não reparo não, mas ele repara. Não é verdade? Tudo organizado, tem roupa em cima do sofá, tem copo em cima da televisão. Mas não é a mesma reação quando alguém entra na cozinha. Porque é quase que normal, em determinadas horas do dia, que a cozinha não esteja arrumada. Porque ali é o lugar mesmo de fazer bagunça. É ou não é verdade, irmão? Ali é o lugar que suja a louça, que faz comida, que amassa o óleo, que suja o chão. É ali mesmo. E é aqui mesmo, aleluia. Aqui é a cozinha mesmo. É a vida da igreja. Aqui é o lugar aonde Deus está fazendo uma obra em nós. Amém. Quando eu falo aqui, não é aqui não. Compreende, irmão? Aqui. É no viver da igreja. Em que as coisas são expostas. Em que as coisas são colocadas para fora. Mas nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no nosso meio. Ele está destinado a nos provar. Amém? Ontem, perdão, vamos ler. Então o tema
da nossa conferência é segundo as Escrituras. E essa mensagem, que seria agora, mas vai ser depois, nós vamos abordar os seguintes pontos: o ministério da palavra, os dons, as reuniões, os serviços, as práticas, a propagação do Evangelho, o apacentamento e o viver dos filhos de Deus. Eu penso que se nós não esgotarmos esses assuntos, não poderemos avançar para o que é mais perfeito. Então nós temos que compreender esses assuntos. Porque nós achamos que compreendemos. Mas o Senhor quer trazer luz para nós. Amém. Ontem nós falamos, no nosso aperfeiçoamento, de 3 pontos. Quer dizer, praticamente falamos de um ponto dos 3. Que é a visão que promovemos. A visão que promovemos não é um conjunto de doutrina. A visão que promovemos é uma pessoa. É Jesus Cristo. Amém. Embora cada um de nós tenhamos uma visão, mas não promovemos a nossa visão. Senão não haverá o testemunho do Senhor. Porque cada um promove a sua visão, automaticamente cada um vai pregar o seu evangelho e vai realizar a sua obra. Então nós fomos relembrados de que a nossa visão, ela é a visão celestial. Amém. Só que nós precisamos perceber o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém, irmãos? Nós abordamos outros assuntos acerca da palavra celestial, que engloba todo o nosso viver e nos traz de volta para aquilo que é realidade, da qual nós podemos estar desviados. Nós não apenas temos uma visão celestial, mas nós também temos uma posição celestial. Amém. Temos uma vocação celestial. Temos uma esperança celestial. Amém. Que é trazer a imagem do celestial. Amém. E temos uma pátria celestial. Então, nós temos que detectar se nós estamos desviados da visão celestial. Uma vez que o nosso coração só se preocupa, conforme lemos ontem em Filipenses, só se preocupam com as coisas terrenais. Então, muitas das vezes, irmãos, vamos prestar bem atenção no que eu estou falando. Muitos falam celestial, celestial, visão celestial, visão celestial, dão aula da visão celestial, mas o seu coração só se preocupa com as coisas terrenais. Então, não é falar da visão, não é falar da posição, não é falar da pátria, é ter um coração voltado para o que é celestial. Amém. E a situação da igreja mostra que nosso coração está preocupado com aquilo que é do alto. Conforme Paulo fala aos Colossenses, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Irmãos, buscai as coisas lá do alto. Amém. Glória a Deus. E Paulo falou aos Coríntios, o que pesa sobre mim é a preocupação com todas as igrejas. O nosso coração, ele deve ser um coração preocupado. Preocupado com a igreja. Quem está preocupado, diga amém. Amém.
preocupado com a igreja, irmãos. Preocupado com a condição da igreja, preocupado com a situação dos irmãos, preocupado com a falta de frutos, preocupado com a falta de propagação, preocupado com o desaparecimento dos santos. Quem está preocupado com isso? Mas quando nós perdemos a visão celestial, nós nos concentramos naquilo que é terreno. O mais importante para mim é que a minha vida está melhorando. Mas a igreja está desaparecendo. Como nós falamos ontem, a expressão de Cristo está morrendo. Então o Senhor tem que fazer arder no nosso coração a preocupação pela igreja, irmão. Amém. Porque onde estão os bens do Senhor? O que os irmãos acham que são os bens do Senhor? O Senhor chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O que são os bens do Senhor? Essa cadeira? O Senhor comprou essa cadeira com o seu sangue? Aquele som? Os santos são os bens do Senhor. Amém. Que Ele comprou com o seu precioso sangue. Amém. Quem é que se preocupa com os santos? Então, quando o Senhor voltar, Ele vai perguntar pelos santos. Pelos santos. Então, nós temos que abrir nosso coração ao Senhor. E pedir, Senhor, abre os olhos do meu coração. Amém. Senhor, me desperta. Amém. Senhor, me acorda. Para que eu possa reagir. Amém? Amém. Aleluia? Amém. Então, por que mostramos ontem aqueles elementos celestiais? Para que possamos, irmãos, aprender a equilibrar as coisas. Nós falamos ontem uma palavra que nós destacamos em Filipenses. O juízo do Senhor em relação àquelas pessoas não é porque eles se preocupavam com as coisas da terra. É porque eles só se preocupam com as coisas terrenais. Só se preocupam. Porque de alguma maneira nós temos família, nós temos conta, nós temos o nosso dia a dia, uma vida social, então isso gera uma preocupação. O problema é só se preocupar. Você se torna inimigo da cruz de Cristo e passa a ser uma vergonha para o Senhor. Conforme Ele falou aos patriarcas, Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Porque eles aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Aleluia! Então a igreja em Colossenses estava desviada da fé? Não. Da verdade? Não. Desviada de quem? Não. Estava desviada da visão celestial. Mas será que o irmão lá que dava mensagem em Colossos, ele falava heresia em relação à visão celestial? Não é esse desvio que nós estamos falando, de palavra. É desvio de coração. Amém, irmão? Amém. O coração deles deixou de estar naquilo que é celestial, naquilo que não se vê, e foi colocado naquilo que se vê. Que são as coisas terrenas. E até mesmo coisas que não são objetos. Onde é que é essa Bíblia aqui? A minha Bíblia aqui? A minha? Olha só que interessante, irmãos. Não, nessa aqui. É outra. Abre Colossenses. Colossenses.
capítulo 2. Colossenses 3. Versículo 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Quando você lê isso, né? O que você pensa? Nas estrelas? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Vamos ler? Não, fala, não, amém. Não nas que são daqui da terra. Porque morreste. Quem morreu, diga amém. Eu morri. Aleluia. Amém. Nós morremos e nós ressuscitamos. Amém. É por causa disso. É por causa de sermos incluídos na morte do Senhor que nós não vivemos mais para esse mundo, mas para Deus. Amém. E nós também ressuscitamos. É por isso. E a nossa vida? Aonde está a nossa vida? Está oculta. Juntamente com Cristo em Deus. Amém. Aleluia. Amém. A nossa vida não é esta. A nossa vida está oculta. Amém? Amém? Juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aleluia, Cristo é a minha vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Agora, onde estão aqui as coisas terrenais? Aonde que o apóstolo Paulo, quais são os elementos que ele classifica como coisas terrenais? Aqui, no livro de Colossenses, não se trata de carro, casa, dinheiro, não se trata disso. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2, versículo 3, mostra em quem estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Vamos ler. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem? Em Jesus Cristo. Aí ele começa a descrever uma sequência de coisas aqui da terra. Versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falados. Amém, irmão? Viu? Não se trata de mercadoria, não se trata de objeto, não falar que provém do seu próprio raciocínio. Isso é da terra. Compreende, irmão? Às vezes, nós estamos ouvindo alguém falar do seu raciocínio. E nós não percebemos que isso é da terra. E nós acabamos buscando aquele falar. Mas ele não é proveniente do Espírito.
O que vem do Espírito é do alto. Aleluia, irmão. Amém. O que vem do raciocínio é da terra. No versículo 8, cuidado. Ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então qual é o segundo elemento da terra? Filosofia. Tradição. Amém, irmãos? Tradição é da terra. Filosofia é da terra. Às vezes, eu não estou falando a palavra de Deus. Eu estou filosofando. Porque ela vem do meu próprio raciocínio. Claro, nossa mente, minha mente eu uso para pensar, amém? Mas a mente é posta onde? No Espírito. Terceiro, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança. Diga ao seu irmão, ordenança é da terra. Não me venha com ordenança. Essas coisas estão aqui de baixo. Eu estou buscando as coisas lá do alto. Onde Cristo vive. Onde Cristo vive, não tem filosofia. Não tem tradição. Não tem ordenança. Aleluia. Ordenança. A qual nos era prejudicial e removeu inteiramente, encravando na cruz. Aleluia, irmão. Quarto. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Amém? Diga, comida e bebida é da terra. Amém. Ou dia de festa. Dia de festa da onde? Do céu? Dia de festa da onde? Da terra. Faz parte da tradição do homem. Observem, em momento nenhum, Paulo falou de objetos. Estão compreendendo, irmãos? Quando você ouve assim, buscar as coisas lá do alto, não as que são da terra, o que você pensa? Fala a verdade. O que você pensa nas coisas da terra? Casa, carro, estudos, faculdade. Aí comemos filosofia, aceitamos ordenança, não é verdade? Brigamos por causa de dia de festa. Lua nova ou sábados. Tudo é da terra. Acho que é o quarto agora, né? Isso aqui é mais interessante. Esse aqui é muito interessante. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Você não vai acreditar. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Amém? Ninguém pode arbitrar contra você. Pretextando humildade e culto dos anjos. Culto dos anjos é do céu ou é da terra? Você olha, bom, já que se tem anjo, é do céu. Irmão,
Eu vou falar uma coisa para você. Se tem anjo, e o anjo fala, corre. O culto dos anjos é reprovado pelo Senhor. Os anjos acampam ao derredor de todos aqueles que temem a Deus. E são ministros que estão a nosso serviço. Mas eles não nos dão direção. E eles não falam conosco nesse tempo. Nesses últimos dias, Deus fala no Filho. Amém. Irmão, nem Moisés fala mais. Nem Elias fala mais. Esse é meu filho amado. A ele ouvi. Amém. Glória a Deus. Se Moisés e Elias não estão falando, muito menos os anjos. Então, isso aqui agora é um assunto especial, porque se tratando de anjos, nós temos uma tendência, não é verdade? A dar mais atenção. Porque o anjo quem é que fez o anjo? Foi Deus que fez o anjo. É preciso, irmão, nós temos discernimento. É da terra esse culto. O problema é que anjo, amém? Anjo é uma roupagem muito característica de Satanás. 2 Coríntios, né? Segundo Coríntios 11, 14. Amém. Glória a Deus. Não é de admirar. Amém, irmão? Estão ouvindo? Não é de admirar. Não é. Fala, não é de admirar. Não é de admirar. Fala para o teu irmão, irmão, não se admirem. Por quê? O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então é uma roupagem típica dele. Ou seja, como é que eu vou explicar isso aqui agora? Ah, sim, é fácil. Vou explicar, você vai entender. Amém? Aqui o nosso irmão Ricardo. Tem o nosso irmão Ricardo, amém? Veio do Brasil. Ele é negro. Né? É negro ou não é? Fala, ô negão. É muito fácil para ele se passar por angolano. Porque a roupagem é semelhante. Mas alguns, por exemplo, aqui está cheio de chinês. E chinês será sempre chinês. Uma vez chinês, está sempre chinês. Não adianta ele falar lingala, umbundo. Tem um chinês falando, é o chinês que está falando. Mas se o negro começa a falar umbundo, lingala, você vai admirar. Mas não é de admirar. Não é de admirar que um negro se passe por angolano. Não é de admirar que Satanás se transforme em anjo de luz. Porque ele era. Se você quiser ouvir os anjos, você tem liberdade. Eu não quero.
Eu quero ouvir o Filho. Amém. Então, o culto dos anjos é da terra. Está classificado aqui como da terra. Segundo as Escrituras. Amém? Você pode falar assim: não, irmão, é que você é radical. Eu conheço uns anjos aí que são bons. Mas quem é que disse que o anjo é ruim? Entendeu? Eu falei que o anjo é ruim? Eles são ministros a nosso serviço. Não fala? Não é isso? Apocalipse está escrito? Apocalipse. Onde é que está? 21, 22, né? Os 2:8. Eu, João, sou quem ouviu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus! Esse aqui é um anjo bom. Mas se esse anjo aqui fosse Satanás disfarçado, ele ia aceitar a adoração. Então, irmãos, na classificação da carta aos Colossos, amém? Compreende? O culto de anjo é terrenal. E o problema dos anjos é o problema dos hebreus. Vamos ler Hebreus. Amém? Nós devemos saber muito bem que cada coisa deve estar no seu lugar. Hebreus, capítulo 1. Esse livro é maravilhoso, né? Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Aleluia. Amém. Nesses últimos dias nos falou pelo anjo. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Amém. Aleluia. O Filho fala conosco. Amém. Glória a Deus. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é, aleluia, ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado, aleluia, tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Oh, glória a Deus. Glória. Quem é superior? Fala alto, não tem coragem não, tá com medo? Cristo. Não, nós temos um superior. Amém. Por que está escrevendo isso para os hebreus? Vocês sabem que no passado os hebreus viam anjos. Amém? Anjos visitavam, entravam na casa deles. Não sei se você tem esse sonho aí de ficar vendo um anjo. Cuidado. Mas o problema é que essa roupagem, ela é vulnerável. Satanás se transforma. Amém, irmão? Estão me ouvindo? Satanás se transforma em anjo de luz. Segundo as Escrituras. Mas o Senhor Jesus,
Ele é superior aos anjos. Não vamos ficar com o Senhor Jesus. Fala para o teu irmão, vamos ficar com Jesus, o superior. Conversa com o teu irmão aí. Não, conversa com o teu irmão à vontade. Não, vamos ficar com o Senhor. Conversa com o teu irmão, irmão. Aí, parece que os hebreus, eles eram fascinados por anjos. Lá no Brasil, tem um lugar chamado Casa de Oração. Um grande grupo de irmãos que reúne conosco hoje, veio dessa Casa de Oração. E na Casa de Oração, os anjos aparecem. Aparece mesmo o anjo. A liderança lá diz que está ali o anjo, eles estão vendo. Eles falam, vem para cá, vai para lá, leva ali fora. Eles falam com os anjos. Bom, o que vamos fazer? Cada um responder pela sua obra. Amém, irmão? Aonde está o perigo desse culto? É que ele é da terra. E como saber que entre aqueles anjos ali, não está lá o próprio? Então o Senhor, o que o Senhor fez? Como Satanás tem essa capacidade de se transformar em anjo de luz, o que o Senhor fez? Vetou a sua aparição. A aparição dos anjos. Mas tem gente que diz que ele vem e ele vê. Parece que os hebreus precisavam se libertar disso. Nós sempre aprendemos que os hebreus são o quê? Atravessador de rio, lembra? Oh, aleluia! Somos os hebreus, rio cruzamos ao passar a Deus. Mas nós nunca paramos para estudar que os hebreus amavam anjos. Eles gostavam muito de anjos. Então essa carta aqui, primeiramente, é para libertá-los da idolatria aos anjos. Então, no versículo 5, o autor fala assim: pois qual dos anjos disse jamais? Dois pontos. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Aleluia! Amém. O autor está perguntando, a qual dos anjos Deus falou isso? A nenhum. Falou para quem? Falou para o Senhor Jesus. Amém. Versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia! Amém. Se alguém tem que adorar alguém, é os anjos que tem que adorar a Deus. 7. Ainda quanto aos anjos diz, dois pontos, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Amém! Amém. Veja, os anjos fazem ventos. Uau! Diga, uau! Nossa! Rapaz! Estava na reunião lá e de um vento, o anjo veio e o vento soprou. Aquele vento, né, filho? Aquele vento. Lembra, né? O vento veio e quase caiu. E apareceram labaredas de fogo. Mas e o filho? O seu trono é para sempre! Amém. Você quer o vento? Você quer fogo? Ou você quer o trono? Pergunta aí pro teu irmão, você quer o quê? Quer vento?
Fala assim, você quer vento? Fique com os anjos. Quer fogo? Fique com os anjos. Quer o trono? Fique com o filho. Estão percebendo que os hebreus gostam de anjos? E que o Senhor escreveu uma carta só para libertá-los disso? Tudo isso, irmão, está voltando. Amém? Tudo, olha, tudo está voltando. Aparição de anjos. Amém? Crente voltando para o judaísmo, deixando barba crescer. Tudo está voltando. Versículo 10. Amém? Tudo bem? Amém. Estão tristes? Quer anjo? Não. Pois os anjos acampam ao seu derredor. Amém, irmãos? Lutam, batalham, protegem. Mas quem fala é o Filho. Amém. 11. É 11 não, 10, né? Ainda, 2 pontos. No princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudadas. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Aleluia! Amém. Que são os anjos? Ministros, espíritos ministradores, enviados para quê? Para falar conosco? Não, para serviço a favor dos que hão de herdar a vida eterna. Versículo 5. Pois não foi a anjo que sujeitou o mundo que há de vir, sobre qual estamos falando. Jesus é o Senhor. Amém. Colossenses. Então, irmãos, irmãs, culto a anjos. Amém? Culto dos anjos. É da terra. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém. E é um perigo. É um perigo. Cada palavrinha dessa aqui, você tem que lembrar da primeira frase. Ninguém se faça árbitro contra vós. Amém? Amém. Ou seja, pretextando humildade e culto de anjos. Ou seja, pretextando humildade, certo? E arbitrando contra você. Vírgula. Baseando-se em visões. Correto? Ninguém se faça árbitro contra você. Amém? Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Responde que eu penso que não tem ninguém ouvindo, né? Amém. Ninguém se faça árbitro contra você, baseando-se em visões. Amém. Leia, por favor. Leia. Colossenses 2, 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Não, já lemos esse, né? Agora é, depois dos anjos. Baseando-se em... Leia agora. Ninguém se faça
árbitro contra vós outros, baseando-se em visões. Isso é terrenal. Amém, irmão? Essa não é a visão celestial. Se ela, a visão me coloca como árbitro contra você. Isso é da terra. Eu estou agora recebendo uma visão. Mamisha, se prepara, eu vou te entregar a visão. Aí eu entrego a visão para a Mamisha. E ela fica contra o Augusto. Uau! Aí o Augusto fala, Deus é maravilhoso. Graças a Deus por essa visão. Mamisha não presta. Agora o Augusto virou o quê? Árbitro. Contra a Mamisha. Por causa de quê? Baseando-se em quê? Visão. Eu estive estudando esse assunto todo o Novo Testamento. E não vi nenhuma visão dada pelo Senhor que colocou um irmão contra o outro. Eu estudei isso versículo por versículo para poder falar aqui hoje. Pelo contrário, toda vez que Deus dava uma visão, o evangelho avançava. Aleluia, irmão? É ou não é verdade? Duas coisas que eu investiguei. A visão e... Como é que eu perguntei? Remetente quem? Destinatário. Quando você escreve uma carta, escrevi, agora é e-mail, né? Tinha assim, remetente. Arlindo Xavier da Silva. E aí, no outro lado tinha assim, no envelope, destinatário. La Flamação de Jesus. Amém? A carta era do remetente. Para quem? Para o vizinho do destinatário. Você costuma mandar recado para o vizinho do destinatário? Como é o nome do seu vizinho? Qual é o nome do vizinho teu? Hã? Dora. Eu quero falar com o Gama. Vou escrever para Dora. Para Dora entregar um recado para o Gama. Mas por que você não serve para o Gama? Não, porque eu quero usar a Dora. Ah, pelo amor de Deus, vou beber água. Vou beber água. Deus fala com quem Ele quiser falar. Amém. Irmãos, quando Deus queria falar com Pedro, Ele deu uma visão para Pedro. Um lençol cair. Lençol com animais imundos. Pedro, ainda falou o nome dele. Pedro, levanta, mata e come. Amém, irmãos? Amém. Pedro, não, de jeito nenhum. Aí o Senhor deu de novo. Levanta, mata e come. Não. De novo, levanta, mata e come. O Deus podia falar assim. Já que Pedro não consegue entender a visão, eu vou ter que usar alguém que ele, o vizinho deu, o Tiago.
Eu vou dar a visão para o Tiago e Tiago entrega o recado para o Pedro. Porque é mais fácil crer no recado do que na visão. E quando o Senhor queria falar com Paulo, ele se dirigia a Paulo. Amém. Irmãos, quando Deus quiser te dar uma visão, Ele te dará uma visão. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu não estou descartando a visão. Eu estou colocando os pingos aonde? Nos is. Segundo as Escrituras. Nós estamos no Novo Testamento. Amém, irmãos? Amém. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre quem? Sobre o profeta. Vai e diz ao meu povo. Não é assim? No Antigo Testamento, os anjos apareciam para Balaão, para Abraão. Nós estamos avançando ou nós estamos indo para o Velho Testamento? Irmão, nós estamos indo para dentro de Deus. Aleluia, irmãos. Em Atos capítulo 2, Pedro, explicando a profecia de Joel, ele falou, amém? E acontecerá nos últimos dias que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Amém? Atos 2, vamos lá. Atos 2. Todo mundo conhece? Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias. Ponto. Amém? Aleluia? Primeira coisa que temos que entender aqui. Que dia é os últimos dias? Quando é que é os últimos dias? Desde o Pentecostes, compreende, irmãos? Até o sol escurecer e a lua tornar-se sangue. O Espírito será derramado. Aleluia! Amém. Pô, não estão alegres não com o Espírito derramado? Estão tristes? Amém ou não, irmãos? Amém. O Espírito será derramado. Amém. E haverá manifestações. Haverá resultados do derramamento do Espírito. O que vai acontecer? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Amém. Vossos jovens terão visões. Amém. E sonharão os vossos velhos. Aleluia! Amém. Quem disse isso? O Senhor que disse. Eu não posso simplesmente passar um X nesse versículo. Eu preciso compreender esses acontecimentos. E preciso fazer como Pedro falou. Ser criterioso e sóbrio. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Amém. Primeira coisa que nós descobrimos no Novo Testamento. Deus não usa vizinho. Deus mostra a visão ao destinatário. Se a visão é para Paulo que Deus mostra. Se a visão é para João que Deus mostra. Se a visão é para Pedro que Deus mostra. Se a visão é para Mamista que Deus mostra. Amém. Nós não estamos no Antigo Testamento. Deus já selou a lei e os... Não. A lei e os... Não foi o que falei, viu? Vigoram até João Batista. Se os profetas estão voltando, cuidado que a lei também deve estar voltando. Em João Batista, começou uma nova dispensação. Não é mais lei, não é mais Moisés, não é mais profeta, não é mais Elias, não é mais anjo, é o Filho, irmão.
tem visão? Tem visão. E Deus dá a quem Ele quer falar. Sabe por quê, irmãos? Eu vi 2 vezes no Novo Testamento alguém entregar recado para alguém. Então eu tenho que acreditar que isso é um dom que existe. Amém? Mas olha só o recado. 2 vezes no Novo Testamento, nos dias do apóstolo Paulo, um profeta deu um recado. Ágabo. Conhece Ágabo? Ágabo, aquele que abriu ali uma igreja, agora dá recado. Quando alguém começa a dar recado, eis que sou eu Deus, eis que Deus mandou dizer, rapidamente ele abre uma portinha, sabe? E enche. Porque o pessoal adora um recado. Ágabo disse, haverá fome na terra. Uau! Haverá fome na terra. Todo o Antigo Testamento fala que haverá fome na terra. O próprio Senhor Jesus disse, e haverá fome em vários lugares. A profecia de Ágabo condizia com as Escrituras. Ele veio profetizar o que já estava escrito. E a segunda vez que ele deu um recado, ele pegou um cinto e disse que o dono daquele cinto, que era Paulo, iria ser preso. E Paulo, quando escreveu o testemunho da visão celestial, ele falou que o Senhor disse para ele, sai de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho. Vai para longe. Amém, irmãos? Ou não? Então Ágabo profetizou o que o Senhor já tinha dito a Paulo. As únicas 2 vezes que eu vi um profeta entregar recado, o recado tinha base bíblica. Eu estou descartando o recado? Não é uma ação normal. Amém? Correto? Se Deus usar um profeta, essa profecia terá que ter base bíblica. Senão, sairemos da Escritura. Amém? Amém. Agora, a visão, presta atenção, irmãos, aqui. Vocês podem entender assim, mas eu não quero saber disso não. Quer sim. A visão, Colossenses, né? Colossenses. Colossenses, capítulo 2, né? Versículo 18. O que aconteceu, preste bem atenção, o que aconteceu, qual foi o resultado dessa visão aqui, que Paulo está descrevendo? Amém, irmãos? Amém. Estão vivos aí? Já vai parar, vamos almoçar já. Estou tendo uma visão que chegou comida aí. Eu estou vendo, eu que vejo uma bacia vermelha, cor de abóbora, não sei. Deus me mostra que eu vou comer 2 vezes. Qual foi o resultado dessa visão aqui? Eu quero que vocês entendam. Nós estamos aqui conversando. Amém? Amém. Tal pessoa se tornou árbitro. Ninguém
se faça árbitro contra vós outros, baseando-se em visões. A visão veio para mim e eu agora tenho problema com a fefeta. Fefeta, quem diria? Ainda bem que Deus me mostrou quem você é. Irmão, eu estava com comeu na casa da irmã, tá hospedado na Zita. Ele está falando com os irmãos. O Senhor falou assim para os discípulos: não escolhi vós em número de 12? Um de vós é o diabo. Forte, né? Eu quero te perguntar uma coisa. O Senhor disse para os 11 quem era o diabo? Se o Senhor fala, amém? Se o Senhor fala para os discípulos que Judas era o diabo, você acha que Judas vai ficar no meio deles? Entendeu? Ainda que tenha diabo no nosso meio, Deus não vai falar. Porque Deus mandou amarmos uns aos outros ardentemente. Amém. Porque quem trata com o diabo é o próprio Senhor. Amém. Judas foi até o fim. Agora, o diabo, que se transforma em anjo de luz, ele vai falar. Porque ele quer confusão. Ele quer descentralizar Cristo. Ele quer que sua atenção esteja nos irmãos falsos. Nos irmãos diabo. Satanás vai falar. Satanás vai dar uma visão e você vai virar o árbitro. Mas Deus vai pegar um pão molhado, lembra? E vai dar para Judas. Já falei o que significa isso aqui. Pão molhado é misericórdia. Sabe, irmãos? Quem come pão que diga amém? Amém. No pão. Quem come pão molhado aqui? No leite. Não é na água, não. No sumo. O que é dar um pão molhado? Carinho, irmão. Amém? É mais fácil mastigar. É mais fácil ingerir. Judas estava com problema. Para os outros, todos comeram pão seco. Para Judas, molhado. Por quê? Porque Judas precisa de ajuda. E o Senhor molhou o pão para ele. Você faz isso? Pergunta para o seu irmão, você vai molhar o pão para Judas? Você nem vai dar pão para ele. E o Senhor sabia que ele o havia de trair. Mas o Senhor cuidou dele. Então, irmãos, visões que te coloca como árbitro, que traz problema com o outro irmão, é da terra. Está na classificação da terra. Vírgula. Enfatuado. Ó, ninguém se torne árbitro contra vós enfatuado. O que é isso? Ninguém se torne árbitro contra vós sem fato. Amém, irmãos? Amém. Você tem algo contra alguém? Quem? Me disseram. Me disseram
que a irmã ali, a Yara, tem inveja de mim. Ah, disseram? Disseram. Isso é um fato? Não sei, só sei que disseram. Se não é fato. Amém? É da terra. Porque você não pode tratar uma coisa que não é... Como é que trata? Uma vez eu estava aqui em Luanda. Antigamente eu estava sempre em Luanda, né? E aí eu estava comendo com os irmãos que veio do Brasil. E tinha uma irmã jovem, que trabalhava de empregada na casa de uma irmã. Isso é um negócio um pouco complicado, né? Mas em Angola acontece. Uma irmã é empregada da outra. Sempre dá problema. Aí estava almoçando. Aí a irmã, a dona da casa, falou assim para os irmãos que estavam comigo, da obra. Porque a irmã já havia me falado que a jovem havia roubado $1.000 na casa dela. Nunca mais vou esquecer, era $1.000, exatamente. Aí a irmã falou assim, para mim, na mesa, irmão Adilson, já falou com os irmãos da obra o que a fulana fez? Quase que eu vomitei. Aí os irmãos da obra, o que foi? O que ela fez? Aí a irmã, fala, Adilson. Eu não sei o que ela fez. Já te falei. O seu mal é esse. A gente fala para você, você nunca está ligando, você nunca trata as coisas. Ela roubou $1.000 na minha casa. Aí a irmã estava ali empregada, a irmã empregada. Aí o irmão olhou para mim e falou assim, e você não tratou isso? Aí eu falei para ele, não tem fato. Aí ele, não tem fato? Irmã, você não prova isso? A irmã, não, é que eu tinha $1.000. Aí começou a conversa fiada. Minha mãe sempre dizia, conversa fiada matou carambola. Não sei o que significa isso. Não, porque eu tinha $1.000, mas aí o irmão perguntou, é só essa jovem que entra aqui? Não, também o pessoal da loja entra, o outro entra. E a jovem chorando, eu não roubei. E não tem fato, irmão. Ninguém viu ela roubar, ninguém achou o dinheiro no bolso dela. Mas pessoas entravam na casa e ela se tornou árbitro contra a menina sem fatos. E tem muito irmão no nosso meio que é assim. Nossos dias é assim. Qualquer coisinha, a gente está contra o outro. Olha, imagina você que lá em Cabo Verde, os irmãos chegaram lá e disseram, o irmão Adilson roubou 300 mil euros. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro emprestado? 300 mil euros. Sabia que eu tenho 300 mil euros? Você não acredita que eu tenho 300 mil euros. Toda a igreja acreditou. Só uma jovem e uma irmã. Toda a igreja acreditou. Toda a igreja parou de reunir comigo. E eu estou duro até agora. Amém? Se pelo menos estivesse com dinheiro, né? Toda a igreja acreditou. Todo mundo saiu. E se tornaram árbitro contra mim, sem fato. Me diga uma coisa, como é que se trata uma coisa sem fato? Vai perante o juiz e seja testemunha de uma coisa que não aconteceu. Você vai responder.
não sei aqui no Brasil assim, você pode ser preso como falsa testemunha. Compreende, irmãos? O outro é interessante, o outro. Vírgula. Sem motivo algum. Ninguém. Não precisa acontecer alguma coisa para você ficar contra o outro. Aqui também tem sem motivo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros sem motivo algum. E volta e meia, a gente leva um susto com o irmão não fala mais com a gente. Irmão Ricardo não fala contigo. Não sei. Por quê? Não sei. O que tem de irmão contra outro sem motivo algum não é brincadeira. Irmão, qual é o motivo? É tudo coisa da onde? Da terra. E o último é forte. O último é qual? Na sua mente carnal. Você se tornou árbitro contra os irmãos na sua mente carnal. A sua mente se tornou a fonte das informações. Aquela irmã não fala mais comigo. Não sei se aconteceu com vocês. Como é que está a vozinha? Não sei. Vou perguntar à mãezinha como é que está a vozinha. Porque para mim a mãezinha e a vozinha é a mesma coisa. Uma é mãe e outra é vó, né? Mãezinha. Quem fala mãezinha, fala vozinha. Não é verdade? E quem fala Augusto, fala Cojai. Não é? Fala Vilso, fala Elcio. Não é assim que a vida toca? É ou não é verdade? É assim. É assim que a vida toca. A gente sempre tem uns casais na nossa cabeça, né? Augusto, Cojai. Paulo, Silas. Mãezinha, vozinha. Não é assim? Bal, Oguinha. Eu tenho na cabeça. Sempre que eu chego num lugar, sempre. Ninguém pergunta pela minha mulher, pela minha filha, como é que está o Elcio? Eu chego no Equador, na Colômbia, no Senegal, como é que está o irmão Elcio? Eu tenho mulher, gente. Tenho mulher, tenho filha. Mas isso aí é uma coisa muito natural. Eu acho que quando Paulo chegava num lugar, ou Silas, alguém, como é que está o Silas? Né? Paulo, Barnabé. Barnabé chegava, como é que está o Paulo? É ou não é verdade? É assim. Aí de repente, você me pergunta, como é que está o Elcio? Não sei. O que houve? Não estamos falando mais. Mas vocês brigaram? Não. Algum problema da obra? Não. O que houve? Não sei. Só sei que assim não se fala mais. E tem gente que é assim. Rompeu uma amizade, rompeu uma comunhão, perdeu um companheiro, porque a mente carnal liderou. Tudo isso são as coisas aqui da terra. Então, acabamos a sessão, amém? Versículo 20 agora. Nós vamos terminar. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais à ordenança. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toque aquilo outro, segundo preceitos e doutrina dos homens. Preceito e doutrina dos homens são do quê? Da terra.
Quem entendeu, diga amém. Amém? Amém. Por isso, irmãos, aleluia, nós precisamos da visão celestial. Amém. Estão entendendo tudo isso aqui? Isso foi uma introdução da nossa comunhão. Pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Glória a Deus. Comunhão, reunião, desfrute. Aleluia, irmão. Oração. Tudo que não condiz com esta terra. Jesus é o Senhor. Amém. Que o Senhor possa usar essas palavras para nos lavar. Amém. Lavar o nosso interior. Aleluia. E nos preparar para a comunhão. Amém. Amém, irmãos? Amém. Que nós possamos hoje estar aqui essa tarde sem ser árbitro contra ninguém. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Que tal nós orarmos de 2 em 2? Amém. Orarmos pelo que o Senhor nos falou e para que nos ilumine. Amém, irmãos? Trabalha a nossa mente, Amém. nosso caráter. Amém. Ó,